me deixa muito feliz. Eu sempre falo, cara, a pergunta, ela enriquece a aula. Eu saio muitas vezes muito emocionado das aulas de ver assim, pô, a aula estava medíocre, normalzinha, e um aluno vai lá, professor, mas espera aí, e faz aquela pergunta, entendeu? Às vezes a pergunta nem é uma pergunta assim de suma importância, mas se ele vai lá, ele é detalhista, ele vai no detalhe, eu fico todo bom. Antes de começarmos a física, uma última questão de matemática. O aluno perguntou, professor, o gráfico pode ficar na vertical? Vou fazer o gráfico que representa a altura deste prédio em metros com o passar do tempo em anos. Desprezando a dilatação térmica, vocês aceitam que a altura desse prédio, depois da construção dele, do fim da construção dele, com o passar dos anos, ficaria assim? Não aceitam? Ano zero após a construção, a altura do prédio, não sei quantos andares nós temos aqui? 4 andares, cada andar tem mais ou menos 3 metros, 3 vezes 4. Eu vou botar um a mais aqui só para garantir, pensando, né, na garagem de repente. Então 15 metros. 15 metros, ano 0, 15 metros, ano 1, 15 metros, ano 2, 15 metros, ano 3, 15 metros. Honesto, né? Tu acha que o pé está crescendo? Não, né? Então esse gráfico é justo, né? Eu tenho direito de fazer esse gráfico, certo? O aluno poderia questionar, professor, mas eu prefiro que tu bote o tempo na horizontal e a altura na vertical. O problema é teu. Eu gosto assim. Eu tenho o direito de fazer isso. Como é que é a fórmula matemática que representa esse gráfico? F de x igual a 15. Deixa eu pensar. F de x é o eixo y. X. Não, isso é assim, ó. Então, eu posso falar f de y, então? F de t igual a 15. Uma função de t é igual a 15. O detalhe é que o nosso combinado é que o f é isso aqui, né? Certo? Isso é que é o f, né? Então o t é um f de x, na verdade, né? Então eu acho que não é o ideal. Quanto igual a 15? X igual a 15. O x é sempre 15. Para qualquer t, o x vale? Ah, tá. Então assim, retas horizontais é y igual ao número fixo, né? E retas verticais é x igual ao número fixo. Isto é uma função? Não é uma função. É um gráfico, pode ser assim, tem essa equação que representa, mas não é uma função. Por que não é uma função? Porque para ser uma função, cada valor de x só pode ter um único y correspondente. E aí é justamente o oposto. Um único valor de x tem infinitos y correspondentes. O que não é uma função. É um gráfico, possui uma relação matemática, mas não pode ser chamado de função matemática devido à definição de função, que é bem sutil, né? Parabéns, garoto. Estou orgulhoso mais uma vez. Show de bola. Coisa linda. Então tu vê, já estou todo bom. Agora vamos para a física. Bem mais divertido. Página 43, questão 6. Uma partícula realiza um movimento circular uniforme, MCU. Vê se é honesto esse meu MCU, ó. Não. E assim, ó. Não, porque tá parando. Para poder ser MCU tem que manter sempre a mesma... Isso, em módulo, né? Sempre a mesma cadência. Não pode nem aumentar e nem diminuir, porque senão não é uniforme. Página 43, exercício 6. Uma partícula realiza um movimento... Assinale a seguir o gráfico que representa o módulo da velocidade v em função do tempo. Qual é o gráfico? Movimento circular, né?
Nada a ver, né? Como assim, movimento circular aí aparece um círculo no gráfico, né, cara? Se nós acabamos de discutir que a velocidade tem valor constante, o gráfico tem que ser um gráfico de uma função constante. Então toma cuidado, o gráfico não representa a trajetória, meus amigos. Certo? O gráfico representa a grandeza informada com o passar do tempo, nesse caso. Como a velocidade não está mudando, está sempre na mesma cadência, e como ele pediu em módulo, então tem que ser uma reta. Perigoso isso aí. Item C. Questão 7. O movimento de uma partícula é caracterizado por ter vetor e velocidade, e vetor aceleração não nulo, de mesma direção. Nessas condições, podemos afirmar que este movimento é... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tem uma partícula e o movimento é caracterizado por ter um vetor velocidade e vetor aceleração não nulos, na mesma direção. Tem duas opções, então, para isso. Ou assim, ou assado. Concordam que o vetor velocidade e o vetor aceleração têm a mesma direção nos dois casos? Direção é uma linha, lembra? Sentido é para que lado da linha a gente vai. Pelo que ele descreveu, a partícula tem aqueles vetores ali. Professor, por que está na diagonal? Não, na diagonal foi um chute que eu dei, podia ser na vertical, podia ser na horizontal. O movimento é uniforme? Não, porque se for essa situação, está cada vez mais rápido, acelerado. Se for essa situação, está cada vez mais devagar. Tudo bem para vocês? Uniformemente variado. Né? Se tem velocidade e tem aceleração, vai variar uniformemente. Aceito o item B. Só vamos analisar as outras para garantir. Por enquanto o B eu aceito. Se bem que ele não falou que a aceleração é constante, né? Para ser uniformemente variado, a aceleração não pode mudar. Mas vamos ver, se tiver outra opção melhor, a gente muda. Letra C, harmônico simples. O que é isso? Exatamente a pergunta que cabe. O que é isso? Movimento harmônico simples, MHS, só vou te ensinar no terceirão. São os movimentos repetitivos da vida. Por exemplo, isso. Um pêndulo. Um pêndulo é um movimento harmônico simples. Nós vamos estudar esse movimento, aprender a calcular o tempo que demora para ir, para voltar, a velocidade, a aceleração, tudo. Muito legal essa matéria. Matériazinha que eu lembro que me chateava muito, porque as equações são muito feias, assim, são grandonas as equações. Circular uniforme. Só se a aceleração tivesse uma parte dela que fosse sem... Aí sim, para ele poder fazer curva, né? Movimento retilíneo. Obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente. Agora, qual deles pode não ser verdadeiro? A B, né? Porque se a aceleração começar devagar, menorzinha, e depois de um tempo a aceleração ficar maior, ó, a aceleração aumentou, tá vendo? Aí a velocidade vai mudar de forma diferente. Ela estava acelerando 2 metros por segundo ao quadrado, de repente passou a acelerar 10 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração não foi, a velocidade não variou uniformemente. Então por isso que a letra B vai ter que ser eliminada e nós vamos ter que optar pela letra E, que não tem contra-argumento para ela. Cara, essa é perigosa, essa questão aí. Essa questão, se o cara está com a moral muito grande na física, ele olha bem e nem olha as outras, né? E se ele olha a última, ele para pensar. Então eu confesso que se o aluno está muito rapidinho ali, ele pode assinalar bem e nem questionar o item E. Muito perigosa essa questão 7. Não era difícil, mas era perigosa. Página marronzinha eu pedi? Não, vamos deixar para uma revisão, né? Ah, agora sim. Não. Agora chegou o momento importante. Eu gosto dessas questõezinhas, cara. Eu acho que uma próxima prova ela é possível, sim. Ainda mais que eu vou começar a usar um programinha para catar as questões. Muitas das questões que o meu programa contém estão na própria apostila. Então a chance de uma questão da apostila aparecer igual a da apostila vai começar a aumentar. Não vai seguir Não, quando eu for fazer a avaliação com vocês, eu vou liberar para vocês uma lista de exercícios de 30 questões e vou selecionar 10 delas para poder fazer a prova. Ou seja, tu não vai mais estudar só as 6 questões da prova, tu vai estudar muito mais, que é o correto, né? Certo? Mas não vai ficar mais difícil, pelo contrário, as questões vão até ser mais fáceis. Mas tu vai ter mais questões para estudar e eu não vou te contar, das 30 vai cair a 7, vai cair a 8, aí eu vou te escolher qualquer uma das 30 questões
que a gente vai estudar. Se vai aumentar muito, porque o único defeito do nosso material é pouco exercício, certo? E eu sei que a galera não tem feito nem um pouco exercício, a maioria, claro, né? Alguns eu percebo que fazem. Eu sei que a galera não tem feito nem um pouco exercício da apostila, mas eu mesmo assim não vou baixar o nível só porque a galera não estuda, né? Eu vou ter que aumentar o nível e torcer para que vocês me acompanhem. Aumentar o nível da qualidade da aula, o nível da quantidade de exercícios, mas não o nível de dificuldade das questões, que pelo contrário tendem a cair, porque as minhas questões sendo abertas e discursivas, elas são mais chatas, né, de serem resolvidas do que as questões de ABCD, que uma das respostas está ali. Só tem que me provar por que a resposta é aquela. Certo? Vai ser de ABCD, então? Como? As questões de prova agora vão ser ABCD. Vai ter questão de ABCD. Ainda vai ter uma ou outra que é aberta, mas vai ter bastante de ABCD. Mas vai ter que ter o cálculo. Só assinalar não vai ganhar nada. Tem que assinalar e apresentar o cálculo. Normal. Fiquem tranquilos, tá? Eu garanto a vocês que não vai aumentar a dificuldade das provas. Pelo contrário, a tendência é a prova ficar mais acessível. Vão ter mais 5 questões. Vão ter mais 5 questões, porque eu vou botar algumas questões instantâneas de teoria. Só assim a pessoa olhar e ler, tá, e assinalar. E a correção da prova vai continuar? Vai continuar a mesma ideia. Pelo que vai ficar mais fácil, porque como algumas questões vão ser só teoria de assinalar, apesar de ter vários tipos de prova, eu vou botar o gabarito da prova 1, então tem as letras, o gabarito da prova 2, aí tu vê tipo da minha prova, prova 1, e aí tu corrige pelo gabarito, vai ficar até mais fácil. Porque o que deixa vocês agoniados é aquela questão que é totalmente discursiva e que é pessoal, né? Essa questão é que deixa o cara perdido para corrigir. Então esse tipo de questão vai virar uma questão mais teórica, fechadinha, vai facilitar a nossa vida na correção. Ô galera, olha só, chegou uma matéria nova agora. Nós vamos mudar de cinemática para dinâmica. Dinâmica é a parte da física que quer explicar as causas do movimento. Explica as causas dos movimentos. Antes, a matéria chamava cinemática e o objetivo era descrever. Antes a pergunta era, quanto tempo demorou? Qual foi a trajetória? Qual era a velocidade? Qual era a aceleração? Isso. Já a dinâmica, não. A dinâmica eu quero saber por que o cara está mudando de velocidade. Por que o cara está parando? Por que o cara continua com a velocidade constante? Por quê? O pai dessa matéria chama Isaac Newton. Ao meu ver, e de acordo com muitos outros, o maior de todos que já existiu na área da física e da matemática. O maior. Maior que Einstein. Não dá para explicar. O Newton é um retardado mental. É um cara que um alienígena brotou, fez ele parecer que na Terra. Não é possível. Revoltante. Ele era um cara tarado, né? Ele lia. Ele se não entendia, ele ficava doido. Porque não, eu quero entender essa merda. Mas vou ler de novo. Ai meu Deus, eu vou pesquisar. Ele não admitia. Ele tinha que entender, ele tinha que explicar as coisas, senão ele não dormia. Não dormia mesmo, tá? De ficar semanas trancado num quarto estudando. Comendo pão dormido e água de poço, bebendo água de poço. E dormindo assim 2 horas em cima do livro e acordava já agoniado e voltava a estudar. Aí depois apagava de novo e acordava. Entendeu? Tarado, doente. Acredito que qualquer um de nós que fosse tão tarado quanto ele chegaria a num patamar de conhecimento assustador. Nosso cérebro é uma máquina muito poderosa. Só que nós que somos pessoas normais curtimos e estudamos um pouquinho. Curtimos e vivemos um monte e estudamos um pouquinho. Aí a gente vira pessoa normal. A pessoa que estuda um pouco mais vira gênio. Só isso. Não é porque ela nasceu gênio. A história de vida do Newton permitiu que ele chegasse onde ele chegou. E ele começou a se perguntar quais são as regras que Deus colocou no mundo para o mundo ser do jeito que é. Para que tu entenda as leis de Newton, eu primeiro tenho que discutir uma ideia contigo muito interessante. A ideia que nós começamos a discutir agora há pouco, força. O que é força? O que é uma força? Quando o cara pergunta esse tipo de coisa para um aluno, o aluno sabe o que é, só que é difícil descrever para outra pessoa o que é força. Pô, a força foi aquilo que eu senti quando eu caí no chão e o meu joelho bateu no chão. Pô, deu uma dor do cão, cara. Fiquei ruim no joelho alguns dias. Foi uma força que atuou no meu joelho. Ele vai lá e fala, força foi aquilo que o para-choque do carro do meu pai fez na parede lá de casa. Foi dar uma resinha e pá! Uma força. Mas eu preciso não só de exemplos de força atuando. Eu quero saber o que é, a descrição. Me explique o que é uma força. Força é uma coisa, é uma entidade
Coisa é deselegante, né? A gente chama de entidade, é uma coisa. Só que é chique, é uma coisa chique, entidade. É uma entidade que causa deformação. Tu aceita que uma força pode deformar os objetos? Sim. Deixa eu ver. Oh, pode. Oh, deforma, deforma. É uma entidade que causa deformação e aceleração nos corpos. O que é aceleração, gente? Variação de velocidade. Qual é a velocidade da apostila nesse momento? Zero. E de repente, não é mais zero. A apostila acelerou ou não acelerou? Como é o nome da entidade que fez isso? Da onde veio? Da tua mão. Da minha mão. Nesse caso, da minha mão. Exatamente. Então, tu vê, essa é a definição técnica de força. Força é uma coisa que a gente percebe atuando na natureza e ela tem essa característica. Deforma e acelera os objetos. Por que eu uso E? Eu, há pouco tempo atrás, usava E/OU, como se pudesse ser só uma ou outra. Mesmo quando tu não enxerga, por exemplo, né? Eu vou lá e a cadeira está parada, acelerei a cadeira. Mesmo que tu não perceba, houve deformação, né? Aqui estava nítida, né? Ó, deformou, tá vendo a posição do assento, né? Mas mesmo que a cadeira fosse de aço, de titânio, ia ter deformação. Os átomos onde eu encostei os dedos, a eletrosfera desses átomos recuou um pouquinho. Então tu vê, mesmo que microscópica, a deformação tem que existir. Ah, professor, mas então tu empurrou o quadro, ó, ele não acelerou, ele só deformou. Como é que o objeto está parado e começa a se deslocar? Ele não tem que adquirir velocidade? E mesmo que ela seja microscópica, não existiu uma aceleração? Tu escutou o estralar do quadro? Ó, ele deformou, não deformou? Para ter deformado, teve que entrar um pouquinho a parede para dentro dele. Se ele estava parado e começou a deformar, houve uma aceleração, mesmo que diminuta. E mesmo que logo em seguida ele tenha parado de novo. Então houve duas acelerações, né? No começo da deformação e no fim da deformação. Certo? Então aceleração e deformação estão sempre amarradas. Nunca vai conseguir acelerar um objeto sem deformá-lo, mesmo que microscopicamente. Nunca vai deformar um objeto sem acelerá-lo, mesmo que microscopicamente. Então, força é uma entidade que provoca essas duas alterações nos objetos. Muda a forma, deforma e muda a velocidade, acelera. Não se esqueçam, em fazer curva também é acelerar, né? Tudo bem? Existem dois tipos de força apenas. As forças de contato. Forças de contato, elas só existem quando um objeto encosta no outro. Uma corda, por exemplo, tem que amarrar a corda numa caixa para poder puxar a caixa, né? Se a corda não estiver encostando na caixa, tu puxa a corda vem, a caixa fica. Como é que a corda vai fazer força na caixa se não estiver amarrada, né? Quando eu sinto o atrito do meu pé com o chão, meu pé tem que estar encostando no chão. Se ele não encostar no chão, não tem atrito. Concorda comigo? Muitas forças na vida só existem quando um objeto encosta no outro. Encostar, contato, força de contato. Ela nasce da interação direta, né, entre dois objetos. Não existe atrito no ar. Sim, mas você tem que encostar no ar. Mas tu tá fazendo. Não, mas eu tava... parabéns, eu gostei do teu detalhe. Mas eu tava falando do atrito entre o meu pé e o chão, né? O atrito entre meu pé e o chão só vai existir se meu pé encosta no chão. Se o meu pé não encosta no chão, não tem atrito com o chão. Não que não exista atrito, eu concordo contigo, eu não sinto. Eu não sinto que o atrito é baixíssimo, mas ele existe. Concordo plenamente. Mas é o atrito com o... E o atrito da minha perna com o ar é uma força de contato ou é uma força que não é de contato? É de contato porque o ar tem que estar se esfregando na minha perna para poder ter o atrito. Ótima colocação, garoto. As forças que não são de contato são as mais legais. Forças de campo. Campo, meus amigos, é uma ideia sofisticada. Campo não é o campo de futebol, não é o campo gramado ou florido, bonito, não é o campo onde tu vai passar o inverno bucólico.
campo é uma ideia sofisticada nascida do Friedrich Gauss, um alemão matemático ninja, mutante Power Plus. O Gauss começou a perceber que muitas forças na natureza ocorriam à distância. Por exemplo, que força que acelerou o apagador agora? A da gravidade. Eu te pergunto, quem fez essa força? A Terra. A Terra. A massa da Terra atraiu a massa do apagador. Cada átomo deste apagador foi atraído por cada átomo da Terra. E a soma dessas forcinhas fez o apagador ir em direção ao centro da Terra. Como que a Terra fez força no apagador? Ela encostou? Pegou a mãozinha dela e puxou? Não vejo, não tem nada encostando no outro, mesmo assim a força existe. Essas forças que existem à distância, quando um objeto não encosta em outro, todas elas são chamadas de força de campo. E só existem 4 forças de campo conhecidas. Uma delas eu acabei de demonstrar, a força da gravidade, força da gravidade. Ímã de geladeira. Já percebeu que mesmo sem encostar na geladeira ele já está atraindo a geladeira? Força magnética. Quando a gente fala que os opostos se atraem, serve para os ímãs, polo norte atrai polo sul, mas serve para cargas elétricas. Cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Já fizemos a experiência da caneta? De grudar na parede? Não. Esse ano não? Quero. Não fiz? É destruído, sabe? Ó, caneta está neutra, a parede está neutra e por isso não há, né, conexão entre elas. Porém, calma que às vezes está úmido o ar. Porém, se eu atrito a caneta e a parede, vai ocorrer eletrização por atrito. Um vai ficar positivamente carregado e o outro vai ficar negativamente, porque elétrons foram transferidos de um corpo para o outro. E os opostos? É o mesmo motivo pelo qual o giz está grudado no quadro. Certo? Só que é mais emocionante grudar uma coisa maior na parede. Beleza? Porque os objetos vão ficar mais ou menos carregados dependendo do tipo de objeto que tu esfrega. Por exemplo, se eu esfregar mão com mão, não vai ter uma eletrização grande, porque é o mesmo material. Tu lembra que na tabela periódica tem átomo com mais tesão por elétron e átomo com menos tesão por elétron? Já aprenderam isso? Os átomos eletronegativos são os ametais lá próximo do flúor, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro são os caras mais eletronegativos. Passa um cara com um elétron perto dele e arranca o elétron do cara. E a galera lá na esquerda da tabela periódica, perto do frâncio, os metais de maneira geral, né, eles estão cagando e andando para seus elétrons. E é por isso que o metal é brilhoso. O metal é brilhoso porque tem nuvem de elétrons sassaricando na superfície. Aí a luz bate e reflete nesses elétrons sassaricantes. Certo? É por isso que o metal é bom condutor de eletricidade. É por isso que o metal é brilhante. Porque ele não tem apego aos seus elétrons. Imagina que eu tenho um material feito de átomos tarados por elétron e um material feito de átomos que não estão nem aí para os elétrons. Se eu esfrego um com o outro, é juntar a fome com a vontade de comer, né? Um cara ganha elétrons, fica negativamente carregado. E outro cara perde elétrons, fica positivamente carregado. Quando esses átomos têm vontades similares de ter elétrons, aí tu esfrega e não percebes essa eletrização ocorrendo grandemente. Aí não dá para fazer aquelas brincadeirinhas ali. Professor, quer dizer que então existe uma força maior e uma menor para ter esse contato e tal? Uma força de atração maior e uma força de atração menor. Um átomo atrai seus elétrons menos, o outro átomo atrai os seus elétrons mais. E por isso que um átomo tem a capacidade de roubar elétrons do outro átomo. Beleza? Exatamente isso. Força elétrica. Mesmo que a caneta não estivesse encostando na parede, elas se atrairiam. Ou seja, força elétrica é uma força de contato ou de campo? De campo. Só que essas duas forças, as forças mag e a gente vai chamar de forças eletromagnéticas, porque lá no final do terceirão eu vou te provar que uma tem a ver com a outra, uma está conectada com a outra. Então a gente chama de força eletromagnética, uma. Força grave, duas. E eu falei que tinha quantas? As outras duas forças de campo que existem, nós só vamos trabalhar muito superficialmente. É a força nuclear fraca e a força nuclear forte.
Eu te pergunto, com esse nome, força nuclear forte, força nuclear fraca, aonde essas forças existem? No núcleo de quem? Dos átomos. Então, para a gente poder entender como é que prótons ficam próximos uns dos outros no núcleo atômico, só se tiver uma força mais forte que a força elétrica. Porque se os opostos, os iguais, e no núcleo de um átomo não tem partículas positivas, elas tendem a se repelir. Tem que ter alguma outra partícula lá para obrigar elas a ficarem juntas. Os nêutrons é que estabilizam o núcleo de um átomo. Então, as forças que mantêm o núcleo de um átomo do jeito que ele é, são chamadas de força nuclear forte e força nuclear fraca. Certo? Uma coisa que a gente não consegue saber ainda direito na física é que essas forças nucleares, elas só atuam em distâncias pequenas. Quando a distância aumenta um pouco, a força nuclear forte e fraca desaparece. E aí a força elétrica e a força gravitacional é que acabam se sobressaindo. Certo? Último. Quais 4 forças de campo existem? Gravitacional, Eletromagnética, nuclear forte, nuclear fraco. Se tu um dia descobrir uma outra força de campo que não seja uma dessas, teu nome vai para a história. Se tu descobre que para as almas penadas serem detectadas existe uma força etérea, e aí pode dar o teu nome inclusive, Força João, Força Pedro. Tu imagina, eu digo isso, galera, porque assim, se acontece algum fenômeno paranormal, a galera da ciência vai ter que investigar esse fenômeno e vai tentar detectar que forças foram que deformaram o corpo, que forças que fizeram o vulto aparecer, por que a luz diminuiu, e aí tu tem que dar uma explicação. E nós nunca detectamos nenhuma força que não seja uma dessas 4 que eu te citei, certo? Por isso que a ciência é muito cética quando aparecem resultados absurdos de algum fenômeno. Por isso que o bom é sempre duvidar e investigar à luz da ciência para ver se não tem mutreta na brincadeira. Certo, meus queridos? Olha, nós estamos acabando a aula e eu quero pelo menos fazer um resumo nesses 17 minutos das leis que nós vamos aprender. Além de saber essa história de força de contato e força de campo e saber o que é força, eu tenho para te mostrar as 3 leis de Newton. Hoje eu vou fazer um resumão bem rápido delas. E na aula passada eu vou repetir elas com um pouco mais de calma e corrigir exercício. Por que lâmpada queima? Bonita a tua pergunta. Thomas Edison. Não é o nome do cara? Na verdade ele é um dos caras, né? Foram centenas de sujeitos que permitiram as lâmpadas brilharem. O Thomas Edison foi um dos caras. Ele percebia que quando ele pegava uma bateria, uma pilha, uma certa voltagem, popularmente falando, 12 volts como a bateria de um carro, ou 220 volts como a tensão em uma tomada doméstica, ele quando conectava o polo positivo e o polo negativo com material condutor, tipo um pedaço de metal, ele percebia que o pedaço de metal ficava quente pra caramba, brilhava e de repente derretia. Ele, porra, que legal, faz aquela faiscada, botava outro. E aí ele começou a se perguntar, putz, se eu colocar um pedaço de um material ali, que não derreta, que não exploda, que fique só brilhando. E ele começou de tudo, cara, ele foi tentando de tudo, tudo que tu podia imaginar. Corda molhada ele colocava entre a bateria, aí a corda começava a sair fumaça, pegava fogo, queimava. Aí ele botou metais de vários tipos, metais, todo o filamento metálico que ele colocava ali, queimava. Cara, dizem as más línguas que ele tentou mais de 900 coisas diferentes. Eu acho que até a mãe dele deve ter colocado no polo da bateria. Uma hora ele ficou tão revoltado de as coisas queimarem, que ele pensou, peraí, tá queimando essa porcaria, eu vou colocar uma coisa queimada já ali, quero ver se vai queimar. Pegou um pedaço de carvão. Carvão, grafite, isso que tem dentro do teu lápis. Quando ele conectou um filamento bem fino de carvão, o filamento de carvão ficou aquecido, ficou rubro como uma brasa e ficou brilhando horas antes de queimar. Aí ele, tá aí, ó. De tanto queimar essa merda, eu botei uma coisa queimada. Aí não queimou. Demorou a queimar. E aí a tecnologia foi melhorando, a gente foi mudando o filamento das lâmpadas. Hoje na lâmpada incandescente, que é a proibidona, né, aquela lâmpada que consome um monte de energia e ilumina pouco, o filamento dela é feito de tungstênio, o metal com maior ponto de fusão que existe. Por isso que ela chega a 900 ou mais graus Celsius sem derreter. Aquele maldito filamento, aquela molinha bem fininha que tem na lâmpada. Legal, né, cara? Tu vê que loucura, né? Só os guerreiros sobrevivem, né?
Eu, na 100ª porcaria, tinha dado um chute naquela merda e tinha parado de testar a lâmpada. O bicho foi quase aos milhares de experiências. E disse que estava assim, ele estava sem dinheiro já, desesperado, e já estava pensando em chutar o balde, já estava puto da cara, entendeu? Chegava no laboratório e disse, essa merda, essa lâmpada. E fez a coisa brilhar. Foi um dos responsáveis, né, pelo primeiro sistema elétrico, não sei exatamente em que cidade, né, não sei se foi Nova York, a primeira cidade que teve um circuitinho elétrico movido a bateria. Era a pilha, cara, tu vê a pequena região iluminada da cidade. Tá, mas então naquela época ele usava carvão mesmo? Filamentos de carvão. Eu, inclusive, descobri que o carvão era condutor de uma forma muito dolorosa. Eu estava numa aula de química, né? Aí o professor se enrolando para preparar o laboratório. Eu sentei na bancada, tinha uma tomada na minha frente. Eu já sabia que na tomada tinha um plug que não dava choque e o outro que dava choque, né? Tem o neutro e o fase. E eu estava com um lápis na mão. Eu sempre soube que madeira era isolante. Então eu olhei para o plug que estava escrito N de neutro e eu sabia que se eu encostasse mesmo o dedo ali não ia dar choque. Aí eu dei a fuçada na tomada e tal. Aí eu vi o fase ali, né? Aí eu pensei, pô, madeira é isolante. Botei o lápis na tomada, madeira é isolante. Aí eu pensei, pô, será que grafite é isolante? E vi a bundinha do lápis ali, né? Resolvi botar o lápis na tomada e encostar o dedão na bunda do lápis. Por sorte ninguém estava vendo, cara. Eu olhei, a galera olhando pro professor, eu fiquei quietinho, né? Só 10 anos depois eu revelei para os meus alunos como eu descobri que o grafite é um bom condutor de eletricidade, beleza? Tu vê que viagem, né, cara? O cara não imagina que o carvão da tua churrasqueira é condutor de eletricidade, né? Mas é, tome cuidado. Tu falou que o carvão, ele mora, queima, quando coloca. Então naquela época ele... As lâmpadas queimavam muito. Aí chegou uma hora que a gente conseguiu fazer lâmpadas com uma durabilidade absurda. Só que pensem bem, se as lâmpadas não queimassem, não é só isso, gente. Se as lâmpadas não queimarem, tem que perguntar quantas pessoas vão deixar de ter empregos nas fábricas de lâmpada. E tem que pensar na consequência econômica disso. Então, que bom que as escovas de dente ficam desfiapadas. Que bom que os cabos estragam. Que bom que as lâmpadas queimam. E elas queimam hoje porque a gente quer que elas queimem. Porque é possível fazer uma lâmpada com vida infinita. Ah, vou fazer uma lâmpada aqui, quanto é que dura a vida humana? Ah, 100 anos, vou fazer uma lâmpada que dura 200 anos. É possível? É. Só que isso é um problema, isso não é bom. Tu vê que loucura, né, cara? A gente tem que fazer as coisas, a economia tem que funcionar, as pessoas têm que ter um motivo. Hoje tem muito mais gente no mundo, precisava ter, com as máquinas hoje, a gente não precisa de tanta gente no mundo. A gente vai precisar repensar isso. A França fez, sabe o quê? Reduziu a jornada de trabalho das pessoas. Na França, tu é proibido de trabalhar mais do que 35 horas por semana. 6 horas por dia. E isso se for só de sexta a sábado, né? Já estoura, né? 6 × 6, 36. Não, se tu trabalhar sábado, um dos dias vai ter que trabalhar 5 horas só. Me pergunta quantas horas eu trabalho por dia. Muito mais de 12. Porque eu tenho 1 hora, 2 horas estourando de lazer por dia. Porque eu aplico foda-se. Porque eu penso assim, eu vou atrasar a entrega das coisas e vou ficar com meu filho. Eu vou atrasar a entrega daquilo e vou tocar um violãozinho, porque senão eu vou pirar. Mas tu vê, o professor ele tem uma vida ingrata, porque saindo daqui eu tenho muita coisa para fazer, né? Esse aqui é o doído da vida do professor. Mas eu faço com amor, vocês sabem, né? Mas saibam que não é muito bem valorizado, né? Eu revelo para vocês, não tenho pudores com vocês, eu falo quanto eu ganho, porque tem que se escolher se vale a pena, né? Trabalhar que nem um retardado mental para não ganhar tudo aquilo, né? E já falei para vocês, falei da minha irmã, né? Falei da minha irmã? Minha irmã trabalha 6 horas por dia. Ela ganha 3 vezes o que eu ganho. Juíza federal. Botou a bunda na cadeira, estudou, passou no concurso. Viaja o mundo todo, me traz um perfuminho do Free Shop de vez em quando. Certo? Às vezes dá vontade de fazer direito noturno na UFSC, cara. Porque é diferente. Tu bota a bunda na cadeira e estudioso, tu entra na grana. Muito mais rápido do que professor. Mas vai dar pra ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro com aula. Eu ainda vou conseguir. Bom, meus queridos, adorei as perguntas de vocês. Rapidamente, as 3 leis de Newton. Resumão do resumo. Um corpo que está parado tende a continuar parado, a menos que alguém faça uma. Mas o mais louco, primeira lei de Newton ainda, um corpo que está andando tende a continuar andando. Por que ele parou? Ah, se não houvesse atrito para toda a eternidade. Isso é muito difícil de aceitar.
Eu demorei décadas para aceitar isso no fundo do meu coração. Então, cuidado, o corpo que está em movimento tende a continuar desde que a força resultante seja zero. Se não tiver força, como tinha força, ele parou. Isso é muito difícil de aceitar. Fala, amigo. Ou se pegasse tipo, uma coisa plana e meio que deixasse ela flutuando com o ar, ela andaria quase... O ar ele gera muito atrito, então ia parar. Não pode ter ar. Tipo um satélite orbitando a Terra. Ele continua orbitando porque não tem atrito. Tipo a Lua orbitando a Terra. Ela continua orbitando porque ela não está se arrastando no ar da atmosfera. Ela está bem distante da atmosfera. Certo? E foi observando a Lua, observando os planetas do sistema solar que o Newton percebeu que existiu a inércia. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Eu fui lá e bati no quadro fazendo uma força de 1 kg força. E eu senti na minha mão. Quanto será que o quadro sentiu? Aí eu fico puto e bato com 10 kg força. O quadro sentiria quanto? Esse é o detalhe, cara. Quando duas pessoas se encostam, a força que uma faz na outra tem que ser idêntica à força que a outra fez na uma. Eu estou te dizendo que mesmo numa situação onde tu bate num coleguinha, aquelas brincadeirinhas de deixar roxo o braço do cara, o cara fica puto contigo, dói muito mais o braço dele do que a tua mão, né? Quando tu dá um tostãozinho no futebol, dá uma joelhadinha, né? O cara que tomou o tostão, ele sente muito mais do que o cara que aplicou. É porque o joelho do cara fez mais força na perna do outro do que a perna fez no joelho? Não é, cara, porque dois objetos quando se encostam, eles têm que fazer a mesma força um no outro. O detalhe é que o joelho é muito mais forte que a lateral da coxa. Aí a lateral da coxa dói mais, por fragilidade. Não é porque fez mais ou menos força. Pensa, né, cara, quando a força de contato é um átomo que encosta no outro, não é? A única maneira de um átomo fazer mais força no outro é se eles conversarem, né? Ô amigo, hoje quem tá fazendo força sou eu, então tu maneira. Aí um átomo bate no outro. Não faz sentido, o átomo não para pra conversar, entendeu? Quando átomos colidem, a força que um fez no outro é idêntica à força que o outro fez no um. Por isso a terceira lei de Newton diz que para toda força existe outra força de mesmo valor. Isso nós vamos continuar depois eu vou te falar de outros detalhes. Tu viu que eu pulei da primeira para a terceira? A segunda é a mais bonita. Espera. Vou fazer uma pequena força. A aceleração foi grande ou pequena? Vou fazer uma força maior. A aceleração foi maior ou menor? Maior. Quanto mais força eu aplico no objeto, mais ele acelera. E a última parte da segunda lei de Newton. Vou pegar dois objetos de diferentes massas e vou aplicar a mesma força nos dois, meu maior peteleco. Por quê? Por que um acelerou bastante e o outro acelerou pouco? Quanto maior a massa de um objeto, menor a aceleração que ele vai ter para a mesma força. Quanto mais força, mais aceleração. Quanto mais massa, menos aceleração. Isso eu vou traduzir calmamente para ti nas próximas aulas. Leiam o capítulo de forças e leiam o capítulo das leis de Newton para trazer dúvidas e agilizar nossa aula. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Tem 5 minutos? Anota a tua tarefa. Anota a tua tarefa. Eu já tinha pedido para ler o capítulo de força, né? Tarefinha, então. Eu acho mais a lei da nossa. Eu acho mais a segunda vez.
Tá meio óbvio. Depois que tu fizer essa leitura, nós vamos discutir as leis com muito mais calma, porque elas são cheias de sutilezas. E aí eu vou passar uma bateria de exercício para a gente corrigir e dar a bicuda nesse volume 1. Estamos nos aproximando do final do volume 1. O volume 2 começa com a segunda lei de Newton. Tá? Então, nessas próximas aulas vamos migrar. Você já tem o volume 2, concorda comigo? Então assim, ó, amanhã tem aula de física? Uma aulinha vai dar pra gente falar das leis e passar exercícios. Semana que vem ainda mais umas 2 aulinhas, mas na sexta-feira que vem eu já gostaria que tu preparasse o volume 2, já vou precisar dele. Beleza, galerinha? Aproveita, ó, dá uma passada de olho e já vê se tu começa a arrumar algumas dúvidas pra aula que vem. Leiam, meus amigos, parece uma tarefa boba, às vezes meu filho aparece lá, que a tarefa não é só ler. Não, ler não é a tarefa. Leiam, tá, gente? Vai te fazer muito bem, certo? Senão vai ficar difícil de pegar as 3 leis de uma vez só. Valeu!